a violência contra as crianças. Nessa semana, um caso absurdo causou revolta em São Paulo. O corpo de uma recém-nascida foi encontrado em um saco de lixo. A mãe disse para a polícia que matou a criança enforcada, usando a alça de um sutiã. Aqui, ó, momento em que chega na delegacia. Infelizmente, casos como esse são mais comuns do que se imagina. Todos os detalhes o John Silva vai trazer. Mas antes da reportagem ao ar, eu quero a sua opinião. Uma mãe que mata um bebezinho, enforcada com a alça do sutiã. Preste atenção. Só cadeia é suficiente? É a pergunta que fica no ar. E você pode ir respondendo no meu Instagram, no Instagram do programa. Pode ir participando conosco na tela e pau na máquina. São mais de 9 da noite quando este casal sai do prédio e o homem coloca um saco de lixo na rua. Os dois parecem desconfiados e olham para os lados. O que eles tentam esconder é o corpo de um recém-nascido. A mulher, que foi flagrada por uma câmera de segurança, se chama Rosiane do Nascimento Correia, de 20 anos. Ela foi presa nesta quinta-feira, no centro de São Paulo. Rosiane confessou que estrangulou a criança com a alça de um sutiã. Ela e o marido, Antônio Carlos Conrado, de 26, alegaram que não queriam a menina. Segundo a palavra dela, ela já tinha 3 crianças e talvez essa criança não seria do marido dela. O casal contou com a ajuda de um irmão de Rosiane para esconder o corpo do bebê. Os 2 homens responderão por ocultação de cadáver e a mulher, que também responde por homicídio, foi levada a um centro de detenção provisória, na Grande São Paulo. O cadáver foi encontrado por um catador de materiais para reciclagem, que avisou algumas pessoas que passavam pela rua. Quando a gente chegou no lixo, realmente era uma criança. Eu fui lá na esquina, parei uma viatura e trouxe até o local. O caso emociona até quem está acostumado a atender os piores tipos de ocorrência. É uma situação difícil. Não dá para entender como uma mãe e um pai faz isso com uma criança. No ano passado, uma criança foi vítima de violência a cada meia hora no estado de São Paulo. Os dados de 2020 apontam que houve uma redução no número de casos comparados ao ano anterior. Mas é necessário levar em conta a quantidade de casos que não foram denunciados. Esse especialista em direitos da infância e da juventude conta que muitas vezes as agressões são identificadas por pessoas de fora do círculo familiar da vítima. Educadores, os profissionais das escolas e creches, geralmente denunciam quando existem suspeitas de maus tratos, de lesões e de violência. Eles encaminham os casos para os conselhos tutelares ou até para as polícias. Dados obtidos via Lei de Acesso à Informação mostram que os principais agressores de menores são os pais ou parentes. 7 em cada 10 casos de lesão corporal contra a criança ocorrem dentro de casa e as vítimas têm em média 6 anos de idade. Todos os dias, 32 crianças e adolescentes são assassinadas no Brasil. É claro que esse período de distanciamento social, nós temos as vítimas confinadas com seus agressores. Nesta semana, o caso do menino de 11 anos, que era mantido acorrentado em um barril na cidade de Campinas, emocionou o país. Você tá bem? Tá com sede? Quer água? O pai alegou que prendia a criança para educá-lo. Ele foi preso, assim como a madrasta e a filha dela.
Uma sindicância foi aberta para apurar a atuação do Conselho Tutelar, que recebia denúncias de vizinhos há mais de um ano. O menino, que estava desnutrido, ficou internado e já recebeu alta. São muitos casos que chegam para nós. Veja o momento em que a criança que tinha acabado de ser assassinada, enforcada com sutiã por esses desgraçados que vocês estão vendo na tela do nosso programa, é colocada no saco de lixo, na rua. Olha o momento em que eles chegam na delegacia. Momento em que os nossos competentes policiais civis conseguem prendê-los. Veja o momento, ó, que essa vagabunda é colocada aí, ó, no camburão da polícia. Que barbaridade, meu povo brasileiro, onde nós vamos parar com tudo isso? Gente, olha que imagem triste. Você que nesse momento acompanha o nosso Primeiro Impacto, você que está acordando, você que está mudando de canal, você que quer assistir um programa que mostra a verdade pro povo, fica aqui. Essa aí, ó, essa vagabunda aí, ó, canalha, sua monstra, seu lixo, você e seu marido e todos envolvidos mataram uma bebezinha, enforcaram a bebezinha até a morte com sutiã, colocaram no saco de lixo. Olha que imagem triste, Rafa. Olha isso, meu irmão. Olha que imagem revoltante. Olha para um lado, olha para o outro, os dois vagabundos ali, ó. Deixou a criança no meio da rua, ali no saco de lixo, morta, ó. E depois entraram. Amanda Campos está, inclusive, com uma das vizinhas que encontrou o corpo da bebê que vimos no começo da reportagem. Amanda Campos, eu tô tremendo de raiva aqui, que você não tem noção, a vontade que eu tô de falar umas coisas aqui, mas eu tenho que me conter. Bom dia. Oi, Marcão. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Primeiro Impacto. Uma situação muito delicada, para dizer o mínimo. Marcão, o que aconteceu? O grupo de vizinhos estava exatamente aqui, nesta esquina, na região central de São Paulo, quando uma pessoa em situação de rua, que é conhecida aqui no bairro até por vir aqui antes do caminhão de lixo passar, acabou abrindo uma das sacolas de lixo que estavam exatamente neste local, exatamente aqui, Marcão. Ele começou a ver se tinha alguma garrafa plástica, alguma coisa, alguma latinha, e acabou vindo com as mãos já cheias de sangue, gritando para as vizinhas que estavam na esquina. É porque o pessoal se concentra ali para bater papo, né, Marcão? E uma dessas pessoas que estava nesta esquina que o Márcio Ronald mostra para vocês é a Daniele. A Daniele e essa família, cuja neném foi encontrada na sacola de lixo, eles têm várias coisas até em comum, porque ela estava me dizendo, inclusive, a questão do berço, né, Daniele? Porque você tem um neném com a idade muito próxima de um dos 3 filhos do casal. Lembrando que o casal tinha crianças, né, com idades entre 1 e 4 anos, Marcão. E aí você me disse que essa vizinha, essa jovem de 24 anos de idade, ela emprestou um berço para você, ou você emprestou para ela? Bom dia. Bom dia, Marcão, bom dia. Ela chegou a me dar o berço do filho dela pro meu. E quando eu fiquei sabendo quem era, eu fiquei sem reação. E aí você me disse que quando você avistou os restos mortais da nenenzinha, você me disse que acabou analisando que a testa dela estava afundada, né? Então, realmente, a gente não sabe direitinho por que morreu essa criança, né? Pois não, Marcão? Amanda, eu tô falando aqui, Amanda, que eu tô bastante revoltado. Conversava com o Rafa aqui, com todo mundo aqui, que nós estamos indignados, Amanda, com esse caso. E ela contando ainda mais, porque além de serem covardes, assassinos, são dissimulados, Amanda. Pois é, Marcão. Agora, o que a gente sabe é que a mulher disse na delegacia, em primeiro depoimento para o delegado que cuida do caso, é que ela estaria sofrendo de transtornos psiquiátricos, estaria com depressão, e aí pegou a alça do sutiã e acabou matando a criança asfixiada. Mas a Daniele está aqui me falando que a criança tinha marcas de violência pelo rosto, e era isso que eu estava comentando antes da gente conversar com você, Marcão. Você me disse que ela estava com bastante machucado na testa, Dani? Isso, estava amassado, estava para dentro. Estava para dentro, a testinha da neném estava para dentro.
E aí logo vocês acionaram a polícia, você me disse que os policiais vieram aqui, tocaram a campainha, tentaram entrar na casa e não conseguiram. Depois eles saíram. Então, quando o morador de rua chegou falando, ninguém acreditou. Todo mundo achava que era um boneco, alguma coisa. Aí veio um vizinho nosso, olhou e falou, não, realmente é um bebê. Aí veio eu e uma amiga minha constatar. A gente olhou, realmente era um bebê. Aí eu comecei a ligar pra polícia, comecei a ligar e nada de vir. E você rápido. Desesperada saiu ali na avenida. Aí eu fui ali na São Caetano e parei uma viatura e chamei eles até o local. Aí eles chegaram aqui e já constataram mesmo que era uma criança. Aí eles já começaram a isolar. Aí parece que um morador deu a filmagem das câmeras. Aí já constataram. Aí também depois que a gente viu tudo que a gente acionou a polícia, a gente também não ficou mais sabendo de mais nada. Pois é, muito obrigada, Daniele. Você me disse, inclusive, que está com problemas até para dormir, Marcão. Imagina você ver essa cena. A gente que não viu o vídeo, eu não quis olhar, Marcão. Imagina só, já é difícil para a gente entrar ao vivo e atualizar as informações sobre esse caso. Imagina uma mãe de família, como é o caso da Daniele, com um filhinho com idade bem próxima do filho mais novo desse casal, né, de 1 aninho, ver essas imagens. Marcão, o caso é que os dois estão presos, os pais dessa criança, que seriam os pais dessa criança. O corpo já deve ter passado por exames ali no Instituto Médico Legal, até para saber a causa da morte exatamente. E o tio dessa criança, como a gente viu na reportagem do John Silva, ele também está detido porque ele teria ajudado os pais. A gente não tem como afirmar, Marcão, se a mãe está ou não com transtornos psiquiátricos. A gente não sabe por que o pai não fez nada para impedir, se foi só a mãe que matou essa criança. Tudo isso a gente vai saber no desenrolar do inquérito. Mais informações vão ser passadas então pela Polícia Civil. Marcão, um caso muito difícil da gente atualizar. Eu volto com você. Então foi aí, aonde você está, que eles saíram e colocaram a criança. É isso, no saco plástico, nesse local. Divide as imagens para mim com ela, por gentileza, do momento em que eles saem e colocam isso. E agora o local. Então foi nesse local onde o saco plástico foi colocado com o corpo da criança. Positivo? Exatamente, Marcão. E eu tô vendo agora que eles saem os dois, Amanda, colocam o corpo da criança ali já no saco plástico e entram, Amanda, como se não fosse nada, sabe assim? O que me deixa mais perplexo, o que me deixa mais revoltado é como se estivesse colocando, por exemplo, os restos de comida de uma comida, de um lixo normal ali, como se nada tal. Mas ele sai, Amanda, depois que ele coloca a criança ali, ó, morta já, ele olha para um lado, olha para o outro e volta, tranca e acha que existe crime perfeito. Mas, Amanda, quem chegou primeiro nesse caso aí, Amanda, foi a Polícia Militar ou foi a Polícia Civil? Foi a Polícia Militar, Marcão. Por quê? Porque aqui na esquina dessa rua, e é uma rua muito tranquila, a gente vê que tem alguns pequenos comércios, mas parece realmente uma rua de vila, Marcão, porque os vizinhos são muito próximos um do outro. A Daniele estava me explicando que ela estava nessa esquina, conversando com o pessoal. Este morador de rua, conhecido aqui no bairro, porque está sempre aqui nesta rua, acabou revirando o lixo que ficava bem neste local. Ela me disse que fazia pouco tempo os coletores de lixo viriam aqui para fazer as buscas. Foi questão de 1 hora, Marcão. E este homem, em estado de choque, com as mãos sujas de sangue, acabou correndo onde estava a Daniele. Ela me disse, Marcão, que ninguém acreditou nesse morador de rua, mas ela foi atrás. Quando ela abriu a sacola de lixo, infelizmente, ela se deparou com o corpinho de uma recém-nascida. Era uma menina recém-nascida com muitos machucados aqui, Marcão, na região da testa, principalmente. Ela ficou desesperada, todo mundo ligando para a corporação. Como ninguém chegava em poucos minutos, ela foi ali, Marcão, naquela avenida movimentada, que fica na região central de São Paulo. Acabou parando uma viatura da Polícia Militar bem aqui nesta avenida, Marcão. E aí os homens da corporação vieram aqui na rua, já acionaram também os investigadores, já isolaram esta área aqui e acabaram também analisando que realmente era o corpo de uma recém-nascida que estava jogado em uma sacola de lixo. Amanda,